O empresário William Rogato, que confessou em depoimento à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, ter atuado para manipular o futebol em todos os estados brasileiros e também no exterior, deu entrevista ao vivo nesta quinta-feira ao Fala Rio Podcast e fez novas acusações, em especial ao presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme. Segundo Rogato, Seneme é peça fundamental num suposto esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O apostador, que disse ter deixado Portugal nos últimos dias, após representantes do judiciário daquele país terem buscado pessoas de seu círculo social, voltou a dizer que o Palmeiras foi beneficiado e, por consequência, o Botafogo foi prejudicado na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. Você está sofrendo perseguição, William. Você na sua ligação disse para mim que acordo de palavra que foi feito lá durante a CPI, o seu depoimento, não foi cumprido. Em que parte que não foi cumprido, William? Não foi cumprido nada, na verdade, até porque eu me expus, né, como eu falei lá na CPI, tô falando para você aqui agora, Marcelo, eu não me expus para me aparecer como as pessoas acham. Eu nunca precisei de mídia, e não vai ser agora que eu quero mídia. Agora, o que eu achei injusto foi eles me prometerem proteção, falou que nada ia acontecer, que a gente ia fazer um trabalho ali onde, de repente, eu poderia me entregar, diminuir pena, enfim, coisas que o advogado ia tratar junto a eles, e eu pagar pelos meus erros. E eles fizeram tudo ao contrário. Eles atacaram o jogador meu, eles atacaram pessoas e colocaram o judiciário de Portugal atrás de mim. Eu tive que sair do país porque a judiciária hoje está atrás de mim, porque eles não conseguiram cumprir o que eles prometeram. Isso aí pra mim, e outra, colocando pessoas que não tem nada a ver, tá? Só porque teve um vínculo comigo, ele quis colocar e procurar e perseguir essas pessoas. Eu achei isso, eu fiquei indignado com isso. E Marcelo, por isso que eu tô aqui hoje. Eu espero que depois dessa entrevista acabe essa perseguição, porque senão eu vou começar a deixar as coisas piores do que já estão. Wilson Luiz Seneme, arbitragem brasileira. Qual era o seu esquema com a arbitragem? Cara, o Wilson é um caso bem forte, porque o Wilson é ele que direciona os árbitros das partidas. Então, quando você quer beneficiar um clube, é só falar com o Wilson, ele vai direcionar o árbitro que também já está no esquema e ele vai fazer com que aquele árbitro prejudique aquele jogo. Então, hoje, a peça fundamental hoje se chama Wilson Luiz. Então, não tem como, as pessoas acham, por isso que eu tô te falando, Marcelo, as pessoas estão achando que é brincadeira, futebol é brincadeira. Um árbitro hoje, ele prejudica totalmente um time. Olha os questionamentos que as pessoas falam, quer dizer que o Palmeiras não tinha time para ganhar, para ser campeão? Nenhum momento foi falado isso. Porém, se tem um árbitro e um atleta ou dois atletas nesse time, ele desestrutura totalmente o resultado. E teve árbitro nesses jogos? Teve árbitro nesses jogos? Tem. Eu, inclusive, apontei para a CPI, tá? E mostrei para eles que árbitro de primeira divisão hoje, com salário minúsculo, é o alvo mais forte que eu já tive. Os árbitros sempre foi meu alvo mais forte. Jogadores, sempre teve esse negócio de, será que vai, será que não? E aí eu mexia com a cabeça deles em questão de valores. Mas jogadores sempre foi mais, sabe? Foi mais difícil de relutar com eles. Agora, árbitro sempre foi fácil, entende? Então, o esquema todo já tá... A arbitragem hoje define um jogo. Ou você vai falar para mim que a arbitragem não define o jogo? Define um jogo, Marcelo. E é o que acontece. Hoje, o escândalo maior, e foi onde eu pontuei, vamos julgar os atletas. Não, cara, não vamos julgar os atletas. Por quê? Tem que começar lá atrás, como eu já falei. Tem todo um parâmetro para chegar no atleta, certo? O atleta quer ganhar o dinheiro dele. Entende? E é dinheiro, estamos falando de dinheiro. Agora os árbitros fazem isso também. Por quê? Porque ganha muito pouco. Você, então, você pagou... Só que o detalhe é um só. Você disse na CPI que ganhou dinheiro apostando em jogos do Palmeiras. Eu assisti o depoimento e você disse que inclusive tinha provas de que recebeu informações e fez aposta nesse jogo e ganhou. A informação que você tinha veio justamente a reboque da arbitragem, pagando a arbitragem para você fazer sua aposta? Não vem diretamente assim, mas um exemplo. Teve árbitro que estava apitando um jogo do Palmeiras
que inclusive apitou vários, que eu já tinha feito trabalho com ele. Então eu sabia que ali ia ter um esquema, entende? E Você aí, pode dar o nome do árbitro? Chega nas... Pode dar o nome do árbitro? Não, agora não. Só pra CPI eu vou entregar isso aí. Ok. Até porque eu sou homem de cumprir, sabe, Marcelo? Eu vou cumprir, mesmo a CPI não cumprindo comigo, eu vou cumprir com eles, entende? Eu vou cumprir com a CPI, vou entregar como eu já tô fazendo, tá? Mais uma vez eu te falo, as pessoas tá, mais prova. A CPI já tá tendo acesso de algumas coisas que eu tô mandando pra eles, tá? E tá aí, eles podem confirmar ou não. Então, assim, as pessoas não estão vendo e a CPI tá segurando. E aí também é interesse da CPI mandar ou não. A investigação é deles. Entendeu? Tá. Agora, tem coisas aqui que eu tô te falando, é mais pela indignação de tudo que tá acontecendo, mas tem coisas que só a CPI, eu só posso entregar pra CPI. É porque eles que vão tomar as devidas, entendeu? William, você em off disse pra mim que ia soltar uma bomba de um filho de um ex-jogador do Corinthians. Você falou pra mim em off que falaria quem é esse ex-jogador, ex-grande jogador do Corinthians e o filho dele que trabalha pra você na Europa. Vamos lá. Esse filho desse jogador... Peraí, segura aí. Ó, o William Pereira Rogato, a minha produção vai colocar aí agora na tela, vai colocar uma tarja, que essa é exclusiva, que ninguém tem. O William não falou isso nem na CPI. E é a responsabilidade de William Pereira Rogato aquilo que ele vai expor aqui agora no Fala Rio podcast. Pode falar, William. Nesse clube, ok? E aí, quando eu deparei quando eu fui ver os atletas que estavam nesse elenco, tá? Tava o filho de um grande jogador de futebol, que foi o Marcelinho Carioca. E o filho dele se chama Lucas. Para tudo. Vou dar uma de João Kleber aqui agora. Isso é bombástico. O William Rogato está dizendo que o filho do Marcelinho Carioca, Lucas, recebeu dinheiro de esquema de manipulação de resultado. William, a gravidade disso, por ser a figura que é o Marcelinho Carioca. Cara, me conta mais sobre isso. Marcelo, como eu te falei, eu vou começar algumas coisas, como eu falei na CPI, algumas coisas cabem ao meu tamanho. Algumas passam, eu tenho que ter cautela. Mas realmente, filho de Marcelinho Carioca, você pode, depois eu até passo para você, mas tá no Egol, tá no Transfer Market, não tem nem novidade. Inclusive, no próprio país, saiu matéria, né, desse clube, por coincidência, por causa desse tipo de trabalho. E eu fui o cara que estava fazendo as apostas, e eu não tinha dimensão quem estava lá. E quando eu fui ver, me deparei com o filho do Marcelinho Carioca jogando nesse clube, tá? E participando, até porque as apostas todas bateram o que foi combinado. Clube de primeira, segunda divisão, terceira divisão da Europa? Terceira divisão da Europa. De onde, William? Porque eu confesso Finlândia. Que eu não sei onde Finlândia. O filho do Marcelinho joga. Na Finlândia? Finlândia. Ok. Então, tá aí na tela para você, ó. Filho de Marcelinho Carioca participou do esquema com William Pereira Rogato. Ou seja, agora que a CPI, que a polícia vá atrás desses fatos, porque é uma denúncia, é uma acusação grave que o William está fazendo aqui nesse momento, de um nome que é ídolo de uma torcida fanática como a do Corinthians, e o filho dele, segundo William Rogato, está envolvido também no esquema de manipulação de resultados. William, a propósito, continuando aqui com os jogadores,
Você está vendo aí a questão do banimento do Lucas Paquetá. A possibilidade do banimento do Lucas Paquetá do futebol. E o Lucas Paquetá trouxe junto com esse esquema, né, para uma investigação, o jogador Luiz Henrique, que era do Real Betis da Espanha e hoje atua no Botafogo, jogador de seleção brasileira. Eu queria que você, William, falasse pra gente de verdade, cara. O Paquetá e o Luiz Henrique, você tem alguma relação? Totalmente inocente o que estão fazendo com eles. É uma baita sacanagem, tá? Deixando bem claro. Lucas Paquetá foi vítima de um esquema onde mas a família do Paquetá apostou. Não, na verdade a gente tem um índice, tá? Além da manipulação, a gente trabalha também com alguns jogos que a gente faz análise. E a gente, qualquer um via que o Paquetá, ele realmente chega mais duro, porque é a forma do Paquetá jogar. Não é que ele ficou tombando cartão. Conhecidamente, teve essas apostas que foram pegas, da parte das famílias dele, enfim. Mas isso aí, você pode ter certeza, o Paquetá, no meu ponto de vista, tá? Ele é inocente. Eu acho que ele não fez isso porque a gente trabalha em cima de valores. O Paquetá, ele ganhava 3 milhões de libra. Ele não tinha necessidade de fazer isso, até porque para ganhar 3 milhões de libra hoje, no esquema de futebol, tem que ser muito, muito, muito forte as apostas, tá? E muitas das vezes o apostador não quer colocar ali 10 mil libra, mesmo porque é uma possibilidade. Ele poderia não tomar e a pessoa iria perder aquele dinheiro. Então hoje eu acho, pela experiência que eu tenho disso, tudo que eu já fiz, o Paquetá não tem culpa. Mas por que ele, mas por que ele quebrou o telefone? Por que ele quebrou o telefone, William? Cara, por que ele quebraria o telefone? Porque se o inocente teria necessidade de esconder fatos quebrando um telefone? Cara, a atitude que ele tomou, Marcelo, eu acredito porque de repente ele poderia ter trocado o telefone e pronto. Ele poderia ter apagado as mensagens e pronto. Entende? Agora a atitude, porque ele tomou essa atitude, de repente foi um susto, ou foi porque ele se desesperou com alguma coisa, porque não é normal de repente o holoforte estar todo na pessoa, tá? Eu faria o mesmo, eu acho que eu faria o mesmo, porque na hora ali é um baque. Agora, tô dando minha opinião. Eu acredito, por tudo que eu já vivi nisso, eu acredito que ele é um cara inocente. Eu acredito que ele não faria isso de forma alguma, tá? E outra, a gente olhava o Paquetá, a gente ganhava cartão do Paquetá, não era ele aceitando, é porque ele realmente é um jogador muito habilidoso, mas também ele chega muito forte, entende? É só assistir os jogos dele. Então, a maioria dos jogos do Paquetá, ele tem um índice de cartão. Não foi aqueles cartões das apostas que suspeitou ali. Ele já vinha tomando cartões, porque ele é um jogador de chegar forte, entendeu? Então, eu acredito totalmente na inocência do Paquetá. Posso estar errado, não tive nada a ver, tá, com a situação Paquetá, mas acredito muito na inocência dele. E se condenarem ele e o Lucas Henrique, porque recebeu 40 mil reais. Ei, nós estamos falando Luiz Henrique. Estamos falando de um jogador de patente alta de seleção brasileira que não iria, desculpa, Marcelo, hipocrisia, achar que ele ia se vender por 40 mil reais. Não iria nunca. Isso aí ele ganha numa publicidade. Ele tá na seleção brasileira. As pessoas de repente não sabem quanto que um jogador convocado da seleção recebe. O Luiz Henrique jamais iria manipular um jogo. Isso eu tô falando com experiência, por tudo que eu já passei e por já ter negativa de grandes atletas. Você tá achando que eu já não tive negativa? Eu já cheguei em jogadores grandes, gigantescos, e eles falavam, não, nem fala desse assunto comigo. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.